muito especial, bastante conhecido na palavra. Por que clamas a mim? É uma pergunta que o Deus Altíssimo, Poderoso, Ele fez, né, ao líder que Ele havia preparado e escolhido para aquele grande desafio. Então nós vamos conhecer um pouco a respeito desta situação em que Moisés, o homem de Deus, foi protagonista para estar sendo dirigido, impelido pelo próprio Deus para realizar uma grande obra, uma grande missão, que era tirar o seu povo do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão, que aquele povo foi até ali, e ao longo dos anos, os faraós que assumiam o poder, eles iam tendo uma visão a respeito do povo, de que aquele povo futuramente poderia se revoltar contra eles, e até mesmo tomar ou querer liderar o Egito. E essa foi uma das razões porque os faraós resolveram oprimir tanto o povo. A princípio, quando o povo foi para lá, não foi com a ideia de serem escravos, não. Eles foram por conta de José, os irmãos conhecem a história. Naquele tempo, Jacó, ele entrou no Egito com cerca de 70 almas, mas passaram-se anos, já estavam mais de 4 séculos. E aconteceu que esse sentimento, ele foi aumentando, o medo de perder a posição, o poder, leva as pessoas a oprimirem outras, a quererem calar, a quererem sujeitar, a quererem lançar sobre elas uma mentalidade de escravo, para que essas pessoas não tenham autonomia e nem autoridade, nem iniciativa de lutarem pela sua própria liberdade, mas de se tornarem totalmente dominados. Era isso. O faraó, o que ele queria era isso, era dominar o povo, e ele escravizava a mente do povo. O povo não se achava capaz de nunca sair do Egito para outra situação, ou até mesmo para serem uma nação independente, ou mesmo possuir a sua própria terra, o seu próprio país, porque eles eram hebreus, estavam ali, mas eles não pertenciam àquela nação. Mas Deus, Ele é um Deus poderoso. O Altíssimo, Ele nunca esquece das suas promessas. Ele havia falado para Abraão que ele iria visitar o seu povo, que ele haveria de colocar o seu povo naquelas terras que mana leite e mel, terras que pertenciam a povos violentos, idólatras, imorais, pessoas totalmente distantes de Deus. Deus esperou bastante tempo para que esses povos se convertessem, se voltassem para Ele, mas eles não quiseram. E agora chegou o tempo. Deus estava trabalhando, o povo estava sendo escravizado, e Deus já tinha um homem que Ele haveria de usar para ser o libertador, para ser o líder que haveria de liderar aquele povo, retirando-os do Egito, da escravidão do faraó. E resumindo a história,
o Senhor ele vai se revelar a Moisés e vai mandar que ele vá tirar o povo. Moisés, depois de relutar, de colocar as suas dificuldades, que o Senhor não aceitou nenhuma desculpa, ele vai. E nós vamos observar que esse Moisés, ele é um homem que passa por uma transformação. Ele não parece mais aquele homem que não sabia falar, aquele homem que estava cheio de restrições e de limitações para realizar tão grande obra. Depois de 10 pragas visitarem o Egito, e a última matar todos os primogênitos do Egito, que não espargiram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, Faraó agora, ele libera para que o povo saia apressadamente do Egito. E eles vão, depois de muita luta e relutância do Faraó, ele permite que saiam o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os animais, tudo. E ainda o povo levou bastante ouro, prata, levou muita coisa. Eles tinham bens. E agora, queridos, o povo, ele está em direção a uma promessa. Eles estão agora caminhando para receber uma herança, uma promessa que o próprio Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, prometeu que lhes daria. Porque aquele povo era povo do Senhor, era herança do Senhor. Aquele povo havia vindo através de seu servo Abraão, Isaque e Jacó. E agora Deus resolve com mão forte tirá-los dali. A Bíblia ela é bem clara, foi com a mão forte de Deus que eles saíram dali. Porque a mente escravizada do povo não lhes dava condição para que eles tivessem a iniciativa de sair por si próprios. Mas foi a mão do Senhor que os tirou dali. E agora nós vamos chegar no capítulo 14 do Êxodo, que vai retratar um dos momentos muito importante nessa história. É o momento em que o povo caminha em direção ao deserto. Mas nós vamos observar que a Bíblia vai declarar que o Senhor, no versículo 1 do capítulo 14, o Senhor foi o próprio Deus que os impeliu, que os empurrou, que os levou para esse ponto estratégico. Nós vamos observar que o Senhor falou a Moisés dizendo: diz aos filhos de Israel, porque ali eram filhos de Israel, eram filhos de Jacó, era gente das 12 tribos, então eram os filhos de Israel, para que voltem e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, diante dele acamparei junto ao mar. Quem foi que mandou eles irem para aí? O próprio Deus. E foi exatamente aqui nesse ponto estratégico que Faraó, ele percebe e ele vai declarar: o povo está encurralado. Mas era isso mesmo que Deus queria que ele pensasse. Na
verdade o Senhor estava trazendo ele, né? Olha a estratégia de Deus. Deus estava trazendo Faraó para um ponto estratégico. O povo, por algum momento, pensou que estava encurralados. Aos olhos humanos, o povo parecia estar encurralados. Porque o nosso Deus, ele trabalha muito diferente. E as estratégias dele fogem do nosso entendimento. O Senhor, queridos, ele conduziu os israelitas para onde eles poderiam ficar encurralados entre o mar e o exército de Faraó. O nome que eu li agora, de Pinhairote, pode significar embocadura do canal. E era ali um canal, era como se chegasse ali, tinha que parar. Essa embocadura do canal, ou a palavra embocadura, pode significar aquela peça que se coloca na boca do cavalo e serve como freio. É como se ele chegasse ali e eles tivessem que parar obrigatoriamente, porque não tinha mais para onde ir. Viu? Agora, queridos, Faraó, que sempre pensou que o povo de Israel poderia um dia se levantar contra eles, e passou a oprimi-los com o trabalho forçado, para que os homens não tivessem mais força, para que os homens ficassem cansados e exaustos, para que a multiplicação do povo pudesse diminuir, porque é um povo que se multiplica rápido, é o povo de Deus, é um povo fértil, é um povo que se multiplica na terra. E o que é que ele pensou? Vou pegar os homens, vou fustigar eles com trabalho, com opressão, com escravidão, para que eles não se multipliquem. Outra ideia que Faraó teve: eu vou mandar matar todos os infantes, todos os recém-nascidos na hora do parto. Para que era outra estratégia, para que esse povo desacelerasse o seu crescimento. Então ele usou de toda estratégia para ver se conseguia controlar esse povo a pulso forte, com vara de ferro. O que ele pensou que um dia esse povo poderia se levantar contra o Egito, agora algo diferente vai acontecer. Amados, Faraó vinha atrás, ele mudou de ideia. Ele deixou o povo ir por algum momento, mas quando ele pensou: e agora? A minha mão de obra barata, a produção do país, a economia do país, é esse povo que produz tijolo, é esse povo que planta, é esse povo que colhe, é esse povo que faz tudo que eu quero. E agora quem é que vai fazer isso? Ele muda de ideia. Mas essa mudança de ideia e o coração endurecido de Faraó, a Bíblia vai dizer que foi o próprio Deus que fez isso. Olha aqui Deus trabalhando. Deus, o povo está indo, caminhando, e Deus agora leva o povo para um local que o povo ia ficar encurralado. Bem facinho de Faraó chegar lá e levar eles de volta. Era exatamente isso. Eles estavam encurralados num ponto que lá Faraó chegasse com o seu exército, eles não tinham mais o que fazer. E com a mente escravizada que eles tinham, eles não iam lutar. Eles não iam lutar. Eles simplesmente iam
ouvir a ordem de Faraó para que eles voltassem, e eles iam voltar. É isso? Deus levou o povo para aquele lugar, e agora o Senhor está chamando Faraó para aquele local. Faraó, a princípio, quando viu, o que é que ele fez? Ele subestimou o povo. Ele sentia que ele já tinha tudo sob controle. Ele pensou: já está tudo nas minhas mãos. Ele ignorou o Deus de Israel. Ele pensou que o Deus de Israel era como os deuses dos egípcios, era como os deuses de outros povos, que nada podiam fazer. Na verdade, o Faraó se achava um semideus poderoso. Ele se estribava no seu exército numeroso, nas suas carruagens, nos seus cavalos. Era o que havia de melhor naquele tempo para o Egito, que era a maior economia desse tempo presente. Mas Faraó não entendia uma coisa: que era ele que estava sendo encurralado e puxado para que o nome do Deus de Israel fosse honrado e glorificado nele. Agora, queridos, o que vem à nossa parte como povo, nós como povo de Deus, quantas vezes nós nos sentimos numa situação como esta, diante de Pinheirote, Migdol e o mar, e não tem para onde ir, na frente só tem o mar. E em muitas situações da nossa vida, Deus vai permitir que a gente esteja nessa condição. E o que Ele espera é a nossa decisão. Qual será a nossa reação? A nossa decisão. Porque esse momento aqui é momento de decisão. É momento em que você vai provar para você mesmo se você confia em Deus, se você crê neste Deus que você professa a fé, esse Deus que você diz que o ama e que você traz a palavra dele consigo. São em momentos desse, encurralados, como alguém pode dizer, em um cenário de um túnel que você não vê uma saída. Qual será a sua decisão? E agora aqui, querido, só tinha um jeito para o povo, era olhar para o mar. Era o que estava bem na frente deles, o mar. E nada melhor do que o mar para medir o nível da nossa vida espiritual. A água, tudo que fala no mar não está acima do nível do mar, abaixo do nível do mar, porque ele nivela. E é aqui que nós vamos mostrar como é que está o nosso nível espiritual. É muito fácil nós chegarmos ao público e falarmos que nós confiamos em Deus, que nós cremos em Deus, que a nossa esperança está em Deus. Mas é em momentos como esse aqui que nós provamos para nós mesmos
se confiamos em Deus ou não. Amados, por que clamas a mim? O tema é esse. Já dizia Thomas Cook que não é para ser concebido que quando o Senhor diz, por que clamas a mim? Ele estava descontente com Moisés por fazê-lo. Isso implica apenas com suas orações sendo ouvidas? Ele deveria agora exercer todos esses esforços racionais que são bem consistentes com o estado de oração e dependência absoluta de Deus. Quando o Senhor diz, por que clamas a mim? Aqui Deus não estava descontente com Moisés, estava não. Na verdade, quando a gente começa a perceber o capítulo 14 e a ler, você vai ver que Deus, ele endurece o coração de Faraó. Ele leva o povo para esse ponto estratégico. Você vê aqui Moisés falando com o povo, porque aprontou a sua carruagem Faraó e foi ao encontro, levou o seu exército, perseguiu o povo de Israel e já chegou bem perto. E os egípcios, eles já estavam quase encostando já no povo, e o povo já podia ouvir e sentir que eles estavam bem próximos. Mas, queridos, nós lendo este capítulo, a gente vai começar a perceber que Moisés, quando vê que o povo está em desespero, que o povo está em murmuração, que o povo está nesse momento desconfiando do que Deus possa fazer, Moisés começa a falar para o povo, porque o povo aqui, queridos, eles estavam em aflição, com medo, em desespero, porque eles sabiam muito bem quem era Faraó. Faraó colocava medo nesse povo. E existem muitas pessoas no mundo que já se levantaram como Faraó, para colocar medo, para colocar terror. E o povo estava desesperado. E Moisés vai falar para o povo ter calma, porque muitos já estavam dizendo, será que lá no Egito não tinha túmulo, cemitério para nos enterrar? Será que tu trouxeste para nos matar, para que a gente morresse aqui, neste beco sem saída, encurralados? Queridos, para entender o agir de Deus, precisa ter visão espiritual. Se não tivermos visão espiritual, qualquer um de nós entrará em desespero, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Faraó não estava brincando de só colocar medo, não, ele ia fazer mesmo. A intenção dele era de fazer isso mesmo. Ele estava com o exército, e quem não quisesse obedecer, eles iam matar ali mesmo. E é por isso que Jesus diz que ele, o inimigo, certo? Ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Essa é a intenção. Então o povo estava se sentindo
aflito, e perguntava, e disseram a Moisés: porque não havia sepulcro no Egito, nos levaste embora para morrermos no deserto? Porque agiste assim conosco para nos tirar do Egito? É nesse momento que o crente vai provar para ele mesmo se ele é crente ou não é. E esses aqui que falaram isso, eles provaram para eles mesmos que eles não confiavam em Deus. E olha a vergonha que eles ficaram depois, hein? Porque não foi pelo clamor deles, não foi eles que clamaram, eles murmuraram, eles reclamaram. Mas só que Deus, Ele tinha algo a fazer. E quando Deus quer fazer algo, irmãos, os planos dele não são frustrados. O homem não tem poder de mudar aquilo que Deus quer fazer, por mais poderoso que ele seja. Qual era o plano de Deus? Era tirar esse povo e colocar na terra que mana leite e mel. Qual era a intenção desse povo? Era tirar o povo do Egito. O povo já estava sofrendo por demais lá no Egito, e chegou o tempo que Deus ia tirar. Independente do povo murmurar, do povo ter mente escravizada, do povo ser incrédulo, do povo não confiar, não ter esperança, ao ponto de achar que Moisés os havia tirado do Egito para que eles morressem ali. É por isso que eu entendo essa palavra, quando a palavra diz que foi a mão forte de Deus que os tirou do Egito. E essa é a maior verdade. E nós? Quantos de nós já decepcionamos o nosso Deus na hora da prova, na hora da tentação, na hora da dificuldade, na hora em que você se vê em um beco sem saída, que você diz: eu não sei o que é que eu vou fazer, eu estou encurralado nessa situação e não sei o que fazer, eu não enxergo uma saída. Aqui é para nós percebermos o poder do nosso Deus e o agir de Deus na nossa vida, e o quanto Deus, Ele nos ama e tem paciência conosco. É por isso que a Bíblia diz que são as misericórdias de Deus a causa de nós não sermos consumidos. Porque se eu for abrir a boca e falar alguma das coisas que os crentes costumam dizer e fazer, todos nós poderíamos ser reprovados. Mas aqui está. Moisés não parou nesse momento para orar. Mas Moisés está dizendo o que para o povo? Moisés está dizendo para o povo, que eles tenham calma, não temais. Foi a palavra de um líder. Olha como é importante um líder. O que é que o líder Moisés, ele disse? Não temais. Aquietai-vos, o versículo 13. Aquietai-vos e vede a salvação ou o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Eu vejo aqui um líder seguro, um homem que tem convicção e que tem certeza do que Deus vai fazer.
ele não vai cochear entre dois pensamentos. Nesse momento de maior aflição, era o povo apontando, o povo acusando, o povo murmurando, o povo aflito, o povo com medo, o povo apavorado. Mas você vê aqui o Moisés seguro, o Moisés tranquilo, o Moisés que vai lançar uma palavra para o povo com toda segurança: não tem mais. É isso? Essa palavra está escrita na Bíblia várias e várias e várias vezes. Viu? E por que a gente teme quando aparece uma enfermidade? Quando chega a falta do dinheiro, a falta da saúde. É isso? Quando falta o emprego, quando aquela porta se fecha, por que a gente teme? E se sente encurralado e aflito. Mas Moisés aqui, a gente vê que ele era um líder que estava seguro. Ele estava vendo que o exército estava chegando e se aproximando. E ele também viu que eles estavam num cenário, eles estavam num ponto geográfico estratégico, que para eles não tinha saída. E o que poderia acontecer? Foi o que o povo viu. O que foi que o povo viu? O povo viu aquilo que Moisés não viu. E Moisés viu aquilo que o povo não viu. Queridos, precisa ter visão espiritual. Uma coisa é a forma como um certo irmão enxerga, o ângulo que ele olha e ele enxerga, e que outro também pode enxergar diferente. Moisés, ele falou com tanta segurança porque o olhar, a visão de Moisés, ele viu algo muito diferente daquilo que o povo estava vendo. E é isso que nós precisamos: ter a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito de Deus, ele entende, conhece a mente de Deus, e é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora Moisés, de uma forma segura, no versículo 14, ele vai dizer: o Senhor lutará por vós e vos calareis. Na minha Bíblia, a King James diz assim, ela vai dizer: e tereis vossa paz. Ou seja, vocês vão ficar tranquilos, vão se calar, vão ficar quietos, ou seja, vocês vão ter paz. A paz, irmãos, é o que nós mais precisamos no momento de aflição, de dificuldade. Paz, tranquilidade, calar, porque as tuas palavras de murmuração, de reclamação, elas não vão ajudar, só vão atrapalhar. E quando você começa a falar coisas negativas, é porque você já perdeu a visão. E se você não tiver visão, você não vai enxergar o que Deus vai fazer. E aí você vai ficar atribulado. Só que Moisés, querido, ou seja, ele não é porque, ou seja, Deus não estava descontente com Moisés. Mas o Senhor vai fazer a pergunta: por que tu clamas a mim? O Senhor estava dizendo o seguinte: Moisés não estava nem clamando, irmão. Vocês podem prestar atenção no texto. Mas só que Moisés, ele tinha tanta intimidade. Esse Moisés aqui,
Ele tinha tanta intimidade, tanta certeza e tanta segurança, viu? Que a sua alma, o seu espírito estava totalmente ligado a Deus. A oração silenciosa de Moisés, o clamor silencioso de Moisés, gritou muito mais alto diante de Deus do que a murmuração e o clamor e a murmúria do povo. Deus ouviu foi o coração de Moisés. Moisés está aqui seguro e dizendo: o Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. Viu? O Moisés está falando aqui com o povo: olha, fiquem calados, se aquieta, viu? Fica tranquilo, não tenha medo. Para que temer? Você precisa confiar no Senhor. Ele é um Pai amoroso. Ele te segura nos seus braços. Ele te sustenta com a sua destra poderosa. Ele te segura com a mão forte e poderosa. E você não vai cair. Por que temer? Confia e espera o que Deus vai fazer. Aqui está. Deus ouviu o clamor do coração de Moisés. Moisés não estava desesperado, não. Mas nesse momento ele é usado e ousado para dizer: tenham calma. Não fiquem com medo de Faraó. Porque esse exército aí era o exército mais poderoso da época, mais equipado da época. Era o exército que todos os outros povos temiam. Vocês não vão mais vê-los. Esse homem era um profeta. Esse homem é um profeta. Porque a palavra que saía da boca dele era verdade, porque se cumpria. Esse homem é um profeta. Moisés, agora o Senhor vai falar com Moisés e vai dizer: por que tu clamas a mim? O que isso quer dizer? O Senhor está dizendo: Moisés, eu já entreguei, foi nas tuas mãos. O teu clamor já foi respondido. A vitória já está certa e garantida. Agora é só agir. Agora Deus espera apenas uma ação, uma atitude corajosa de Moisés. Dize aos filhos de Israel que avancem. Como? Avançar como, Senhor? É isso? Diante do mar, atrás estava Faraó com exército, rodeado de montanhas, e na frente o mar. E agora, para onde iremos? Pedro responde, quando faz a pergunta: porque somente em ti encontramos palavras de vida eterna. Ou seja, somente em Deus nós temos solução. Somente nele nós temos descanso. Somente nele nós temos paz. Somente nele nós temos a certeza da vitória. Aqui está, queridos. Embora devamos aplicar a Deus pela oração em meio à angústia, todavia não devemos descansar apenas nele, mas com uma firme confiança naquele poder
a quem oramos, devemos exercer todos os esforços prudentes e apropriados para o nosso próprio alívio. Ou seja, é hora de ação, é hora de decisão, é hora de mostrar a nossa confiança. Manda que o povo marche, manda o povo avançar. E é isso que nós temos que fazer. Está difícil? Está cercado? Os inimigos estão lhe cercando? O inimigo está contando vitória? O inimigo está dizendo: olha, está encurralado. Olha, agora aquele crente se acabou. Olha, agora aquele homem, aquela mulher não tem mais para onde ir. Chegou o fim dele. Mentira. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E os teus inimigos serão confundidos. Eles ficarão: mas o que foi que aconteceu? Tudo que eu pensei, que eu vi, foi tudo o contrário. Eu pensei que aquele crente agora ia morrer. Eu pensei que aquele crente agora não se levantava mais. Eu pensei que agora tudo tinha acabado na vida dele. Não. Deus é glorificado na nossa vida. Tão somente aprenda a confiar e a marchar diante do mar. O mar está fechado, está bravio, está encurralado, o exército do inimigo está atrás de você. Então vai, atravessa esse mar, porque todos nós teremos que atravessar esse mar. Todos nós teremos que atravessar este mar. E esse mar, ele vai se abrir, e ele se abre pela fé, quando a gente começa a marchar e a entrar dentro dele. Deus começa a abrir, e você vai passar pé enxuto por ele, e você vai tomar posse da herança que o Senhor tem te prometido. Adam Clarke diz assim: por que clamas a mim? Dentro desse texto ele fala assim: não ouvimos uma palavra de oração de Moisés. E ainda aqui o Senhor pergunta por que ele clama a ele, pelo qual podemos aprender que o coração de Moisés estava profundamente comprometido com Deus. Embora seja provável que ele não tenha articulado uma palavra, mas a linguagem dos suspiros, lágrimas e desejos é igualmente inteligível a Deus como a das palavras. Há momentos que as palavras não resolvem. Tem um hino que a gente canta assim, certo? Há momento que a nossa oração ela sai direto do coração. Há momento que a nossa oração, o nosso gemido, as nossas lágrimas, o nosso sussurrar, ele sai de dentro de nós e ele sobe ao trono da glória de Deus. Porque há momentos, querido, que nem palavra nós temos, mas Deus, que é a própria sabedoria, Ele consegue discernir o sentimento e a intenção que está dentro do teu coração. E foi exatamente esta profundidade dentro desse tema, o sussurrar, o suspiro que estava dentro do coração de um líder que naquele momento se sentia cercado. Mas Deus ouviu do céu e Ele entra no cenário. O Senhor chega bem no momento e diz: Moisés, por que tu clamas a mim? Dize ao povo que marche. Aleluia, irmãos. Isso é profundo. Aquilo que está no teu coração
fala muito mais alto diante de Deus do que as tuas palavras. Sim, essa consideração deve ser um forte encorajamento para toda mente fraca e desanimada. Você não pode orar, mas pode chorar. Amém? Se até as lágrimas lhe são negadas, pois pode haver um arrependimento profundo e genuíno, onde a angústia é tão grande que impede esses canais de alívio. Então você pode suspirar, e Deus, cujo Espírito assim te convenceu do pecado, da justiça e do julgamento, conhece os teus gemidos indizíveis e lê o desejo inexprimível da tua alma sobrecarregada. Um desejo do qual Ele próprio é o autor e que soprou no teu coração com o propósito de satisfazê-lo. Deus quer ouvir. Deus quer ouvir a voz, o clamor da tua alma, do teu coração, que vem de dentro de você. Ele é poderoso para entender e chegar no momento exato, no momento certo, e dizer: marcha diante do mar, porque eu tenho toda a situação sob controle. Você crê? É isso que Deus fala para nós. Marcha, entra nesse mar, porque ele vai se abrir e você vai passar. Viu? E a luta e os teus inimigos, os irmãos já conhecem o resto da história. Faraó, que pensava que o povo estava emboscado. Faraó, que pensou que agora ele ia triunfar. Foi ele que caiu numa emboscada feita pelo próprio Deus. Porque a Bíblia diz que toda arma preparada contra ti, todo plano arquitetado contra a tua vida, não prosperará. Aquilo que os teus inimigos prepararem para ti, são eles que cairão. A emboscada que eles acharam que tu ia cair e ia perecer, ela vai servir para eles mesmos. Porque clamas a mim. E eu pude entender, queridos, que esse clamor é o clamor que vem de dentro do coração. É o clamor que chega traduzido diante de Deus com sinceridade, com fé, com confiança, com esperança, com certeza que o Deus de Israel, Ele não falha. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.